Pronto, agora a gente já está em função de segundo grau, fase 3. O que vai acontecer na fase 3? Bom, relembrando novamente, função do segundo grau é toda função que tem a forma f de x ou y, lembrando que eles são iguais, ax² mais bx mais c. No lugar de a, b e c vai entrar números. O único probleminha é que o a não pode ser zero. A diferente de zero. O gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola, sempre. Então, nós estamos com um exemplo aqui de uma parábola, tá? Já no gráfico. Só que essa parábola está diferente do que nas aulas passadas. Por quê? Porque o vértice não está em cima do eixo y. Lembra que eu falei que ele podia ser deslocado? Vamos ver o que acontece nessa parábola? Vamos ver. Qual é a concavidade dela? Para cima? Beleza. Qual o valor que essa parábola intercepta, corta o eixo y? Eixo y, a parábola está aqui, está cortando no menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E qual o valor que ela corta o eixo x, né? E o eixo x? O eixo x, ela está cortando o eixo 0 daqui, que é o encontro dos eixos. Ela está cortando no 5 e também no menos 1. Tá vendo? Ela está deslocada do eixo y, ela está mais para lá. Então, na verdade, ela corta o eixo x nos pontos 5, ou menos 1 e 5, né? Então, ela corta o eixo x nos pontos menos 1 e 5, tá? E quais são as coordenadas do vértice? Ah, porque agora o vértice não está mais no eixo y. Então, nós temos que saber quais são as coordenadas do vértice. O vértice é um ponto. Todo ponto tem as coordenadas dele, que é o valor em x e o valor em y. Então, as coordenadas desse vértice em x é 2 e em y é menos 9. 2 menos 9. Gente, como é que faz então para traçar essa parábola? Essa parábola tem um truquezinho muito bom para traçar. Ela não precisa daquela tabelinha. Se você souber o ponto que ela corta o eixo y, o ponto que ela corta o eixo x e o vértice, se você souber esses 3 pontinhos aqui, ó, tá? Esses 4 pontinhos, você consegue, une esses pontos, ela é simétrica sempre em relação ao vértice, ó. Se você passar uma reta aqui no meio do vértice, o lado direito vai ser a mesma medida que o lado esquerdo. Ela tem esse eixo de simetria. Então, gente, é fácil a gente sabendo esses pontos, a gente localiza a parábola e traça. Faz o esboço, né? Então, vamos ver como é que chegou nessa parábola aqui? Vamos ver. Então, pediu o seguinte: como construir o esboço de uma parábola? Exemplo, dada a função, olha agora essa função. Olha por que o vértice é deslocado do eixo y. Porque a função agora está completa. O b não é mais zero. O vértice só fica em cima do eixo y quando o b é zero. E agora o b, ó, quem é o b? Menos 4. Aí, professora, por que o b é menos 4? Porque a forma dela é essa aqui, ó. O b é o número que vem na frente do x. O a é o número que vem na frente do x². E o c é o termo independente, ele não tem x com ele. Então, nós temos que fazer o gráfico dessa parábola aqui. Esboçar o gráfico dessa parábola. Então, nós temos que saber aqueles quatro coisinhas. Primeira coisinha, concavidade, né? Como é que a gente sabe a concavidade dela? Pelo A. Se o ar é positivo, a concavidade é para cima. Se o ar é negativo, ele é para baixo. Nesse caso, o nosso A é 1, ó. O A fica na frente do x². Então, ele é positivo, então a parábola é para cima. Segunda coisa, a gente tem que saber para traçar a parábola, sem fazer a tabelinha. Interseção com eixos y. Onde que ela corta o eixo y? Gente, a coisa mais fácil que tem, olha o truque. Ela sempre vai cortar o eixo y no número C. Vamos ver quem é C? C é o termo independente, ó. Não é nem o que está na frente do x², nem o que está na frente do x. É o termo sozinho. Menos 5. Então, ela vai cortar o eixo y no número menos 5. Ah lá. Lá no eixo y, no número menos 5, você já faz o pontinho. Porque por ali é o ponto que ela vai passar.
Agora, o que a gente tem que saber? Onde ela corta o eixo X, interseção com o eixo X. Aí, gente, são as raízes. A interseção com o eixo X, tá? Esses dois pontinhos aqui são chamados raízes da função, onde ela corta o eixo X. E para calcular, você tem que pegar a função, fazer o y igual a zero. Na hora que você faz o y igual a zero, ela vai ficar igual a zero. Então, vai virar uma equação do segundo grau. As raízes dessa equação do segundo grau, que são os pontos que ela vai cortar o eixo X. Ai, professor, esqueci no ano passado. Sim, Bhaskara. Lembra? Vamos lembrar. Bhaskara. Tem que ter o delta, B2 menos 4AC. Ai, quem é o A e o B e o C? É o A, B e C daqui. Tá? E depois você vai achar as raízes. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vamos ver primeiro quem é o A, o B e o C nessa função aqui. O A é 1, o B é menos 4 e o C menos 5. Então, montando o delta agora. B ao quadrado vai direto, né? Todo número negativo ao quadrado fica positivo. 4 vezes 4, 16. Menos 4, fixo da fórmula. Vezes o A, vezes 1, e vezes o C, vezes menos 5. Gente, aqui nós temos uma conta de menos e uma conta de vezes. Primeiro lugar é vezes. Então, eu sou obrigada a repetir o B ao quadrado. Agora, eu paro para calcular o resultado, o sinal que vai ter o resultado desse produto. Num produto, cada 2 sinais de menos cancela e vira mais. Então, esse menos cancelou com esse, o resultado desse produto será mais. Agora é só multiplicar. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 16 mais 20, 36. Delta, 36. Agora x. Agora vamos achar as raízes. São os valores de x. Menos b, o que é isso? B com sinal invertido. Menos 4 vai ficar mais 4. Mais ou menos raiz de 36. Raiz de 36, 6. Denominador, 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Daqui vai sair duas continhas, uma com sinal de mais e outra com sinal de menos. 4 mais 6 sobre 2. E o x2, 4 menos 6 sobre 2. 4 e 6, 10, por 2, 5. 4 menos 6 menos 2, por 2 menos 1. Achei as duas raízes. São os pontos que a parábola corta o eixo x. Vou lá no gráfico e marco. Menos 1 e 5. Então, eu já sei que corta o eixo y no menos 5. E agora as raízes. Menos 1, olha lá, e 5. Olha lá, gente. Só falta eu saber quem? O vértice. Que eu sei que ela vai passar por aqui, mas eu não sei onde ela vem, ó. Então, eu vou calcular esse ponto. Vamos ver como é que a gente calcula o vértice? Vértice. O vértice, ele é um ponto. Então, ele tem o valor em x e ele tem o valor em y. Vamos ver como é que fica esses números. O valor em x do vértice, que eu vou chamar de xv, é a formulinha, menos b sobre 2a. E o valor em y do vértice, vou chamar de yv, é menos delta sobre 4a. Professora, que b, que a e que delta? Aqui, ó, tudo pegando daqui. Então, vamos ver o xv. Inverte o sinal do b. Menos 4 vai virar 4. 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. 4 por 2, 2. Então, o x do vértice já vi que é 2. Agora, eu vou calcular o y do vértice, porque aí eu pego o x e vou andando até a direção do y e marco o pontinho do vértice. YV, y do vértice. Menos delta, delta é 36, menos delta, menos 36, né? Inverte o sinal. O menos na frente na fórmula significa inverter o sinal. Então, como ele é positivo, vai inverter, vai ficar negativo. Sobre 4 vezes A. O A é 1, 4 vezes 1, 4. 36 por 4, 9. Como esse menos não tem outro menos para cortar, que a regra da divisão é a mesma, da multiplicação, vai continuar. O x do v é 2, o y é menos 9. Então, o par ordenado do vértice é esse daqui. Vou lá no plano cartesiano marcar no eixo x 2, no eixo y menos 9. Vamos lá. No eixo x, está aqui o 0, 2.
vai descer até o -9, aqui. Aqui é o vértice. Então, a gente sabia as raízes, olha só, os 2 pontinhos, onde ela corta o eixo Y, passa por aqui, vai lá no vértice e volta para outra raiz. Gente, é assim que a gente constrói uma parábola que tem os 3 termos, tá? Completa. Uma função completa, que é o trinômio. Tem truque? Em alguns casos tem truque, tá? O truque vai ser na fase 4. Em alguns casos, a gente não precisa nem fazer Bhaskara, porque vai ter um truquezinho. Então, vamos partir a próxima aula, fase 4, para a gente saber que truque é esse. Beijos!